Saudações galera, aqui é do Estuda Mais e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de Química falando sobre estequiometria. O exercício que vamos fazer hoje é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os clorofluorcarbonados, que são os CFCs, sofrem decomposição nas altas camadas da atmosfera. Então, é bom a gente já ficar atento que os CFCs vão sofrer decomposição, tá? Originando átomos de cloro, os quais atacam moléculas de ozônio, que é o O3, produzindo oxigênio. Então vamos marcar aqui, produzindo oxigênio, supondo que um mol de ozônio seja totalmente transformado em moléculas de oxigênio. Calcule o número de partículas produzidas. Aí, beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o quê? É analisar o que é o CFC. CFC é uma molécula que a gente tem que tem um carbono central, aí vamos ter átomos de flúor e vamos ter também dois átomos de cloro. Então isso daqui é uma molécula de CFC. E quando a gente tem o CFC e colocamos ele em altas temperaturas, né? O exercício fala que a gente está nas altas camadas da atmosfera. Lá em cima na atmosfera é mais quente. A gente tem mais raios ultravioletas, né? O raio ultravioleta vai fazer com que essas ligações químicas aqui, elas fiquem cada vez mais instáveis. As ligações entre o carbono, os flúors e os cloros. E uma dessas ligações, ela vai chegar a se romper, tá? Aí ela rompe, a gente diz que o cloro ele pega o seu elétron, tá? Da ligação aqui, ela tem um elétron com o carbono e tinha um elétron com o cloro. Os dois estavam compartilhando, era uma ligação covalente. Agora, o cloro vai pegar um elétron para ele e o carbono fica com o seu elétron. Ou seja, a molécula que era daquela forma agora vai ficar assim: flúor aqui em cima, um flúor aqui embaixo. O carbono vai ficar sendo um radical aqui e o cloro aqui. O outro átomo de cloro ele saiu na forma radicalar, ele também sai como radical. O que é isso? É um átomo que tem o seu elétron aqui, na forma atômica normal. E ele está com um elétron disposto para fazer um tipo de ligação química. Ele quer compartilhar esse elétron para poder completar o seu octeto. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Esses radicais eles gostam de reagir, eles são bem reativos. Então, se estamos na camada de ozônio e um cloro fica nessa forma, ele vai querer reagir com qualquer um que apareça perto dele. E na camada de ozônio, o que não falta é ozônio. Então, o cloro reage com o ozônio. Até esse é um dos problemas da poluição, né? Que a gente está até diminuindo o consumo de CFCs, porque os radicais eles reagem facilmente com o ozônio e transformando o ozônio em oxigênio. Fazendo isso, você vai degradando, né, destruindo a camada de ozônio por causa dessa reação que vai acontecer. A reação que vai acontecer, que é a reação que o exercício estava falando ali, ela vai acontecer entre o cloro, temos aqui radicalar, mais o ozônio, que é o O3. Então, o ozônio e o cloro radicalar, o que eles vão formar? Um monóxido de cloro, que é o ClO, mais o oxigênio, O2. Então, temos essa reação química aqui e essa é a reação que importa para a gente. Tá? A reação, o que a gente mostrou aqui em cima, era só para dizer como que era o CFC antes, o que acontece quando você tem raios ultravioletas, ou seja, um certo aquecimento. A ligação fica instável, a ligação é rompida, o cloro fica com elétron, esse elétron dele, nessa forma radicalar, ele acaba sendo muito reativo, então ele reage com o ozônio, aqui nós temos o lado dos reagentes, e os produtos que vão ser formados. Agora, depois que você fez essas reações aí, é mais fácil a análise do exercício, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer depois que a gente tem essa reação montada, é analisar se a reação está balanceada ou não. No caso, ela está, né? A gente tem um átomo de cloro aqui do lado dos reagentes, um átomo de cloro do lado dos produtos. Temos do lado dos reagentes 3 átomos de oxigênio,
do lado dos produtos a gente tem um átomo de oxigênio aqui no monóxido de cloro e temos 2 átomos de oxigênio aqui na molécula de oxigênio, né, no O2. Ou seja, finalizando, temos 3 átomos de oxigênio do lado dos reagentes e 3 átomos de oxigênio do lado dos produtos. Então, está balanceada a equação. Agora que a equação já está balanceada, o que vai faltar para a gente é a análise final do exercício, né? Ele fala que, supondo que temos 1 mol de ozônio, bom, aqui é o ozônio, temos o coeficiente estequiométrico dele como sendo 1. Na verdade, todo mundo aqui tem o coeficiente estequiométrico sendo 1, né? Se eu tiver 1 mol de ozônio, então vamos colocar aqui embaixo, 1 mol. E seja totalmente transformado em molécula de oxigênio. Então, todo esse 1 mol de ozônio vai virar molécula de oxigênio. Como a gente também tem o coeficiente estequiométrico igual a 1 para o oxigênio, significa que a gente também vai formar 1 mol de oxigênio, certo? Então, é 1 para 1. Aí ele pergunta, calcule o número de moléculas produzidas. Então, para a gente calcular o número de moléculas de oxigênio que são produzidas. Aí fica simples, né? Porque 1 mol de ozônio tem quantos átomos de ozônio? Bom, tem o número de Avogadro, né? Que é o número de mol. 6 vezes 10 a 23 átomos. Desculpa, a 23 moléculas no caso, né? O ozônio é uma molécula. Moléculas. Aí a mesma coisa você vai falar para o oxigênio. Se você tem 1 mol de oxigênio, significa que você tem quantas moléculas dessa molécula de oxigênio? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio. Então, moléculas. Vou colocar aqui, de O2. É isso que o exercício queria saber. Então, é bem simples, né? A única coisa que poderia dificultar mais esse exercício é se essa reação, essa equação química que a gente montou aqui, ela não estivesse balanceada. Porque aí você teria que balancear, descobrir qual seria o coeficiente estequiométrico do oxigênio e às vezes fazer uma regrinha de 3 aí para descobrir o número de moléculas, tá? Mas o exercício simples, só dá uma dificuldade aí talvez na parte da pessoa interpretar essas equações químicas que foram dadas pelo exercício, beleza? Embora sejam equações até que famosas, né? Hoje em dia a questão ambiental ela é bem tratada. Essa reação do ozônio é uma reação clássica, então acho que não tinha nada tão complicado assim não, beleza? É isso daí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa videoaula de Química. Caso tenham gostado, deixa um like, deixa um gostei nesse vídeo, porque ajuda na recomendação do vídeo e ajuda um pouquinho também na recomendação do canal.